Amigos dos síndicos do Vale Síndico, vamos hoje a mais uma entrevista aqui com um dos advogados mais renomados aqui do Vale do Paraíba, na área de condomínios aqui. Tenho hoje aqui o prazer de ter aqui o Dr. Eduardo Rachid, especialista em condomínios, especialista na área empresarial, especialista na área trabalhista, proprietário da Rachid Advocacia. Vamos tratar hoje do tema gestão condominial e conformidade legal. É um prazer. Como vai, doutor Rachid? Jaime, obrigado pelo convite. Agradeço para a gente estar fazendo essa troca de informações, de conhecimento. É sempre salutar estar dividindo com você e com os internautas um pouco do conhecimento, como aprendendo com vocês também aqui. Já foi um palestrante nosso já de um dos nossos cafés, né? Fez bastante sucesso a sua palestra. Então fiz questão de trazer, porque esses vídeos que nós fazemos, doutor Rachid, é um vídeo aula, né? Para eles aprenderem. O pessoal não sabe, mas o Ailton está aqui. Dá um alô aí, Ailton, fala aí. Olá, pessoal. Isso. O Ailton está aqui, pessoal, do lado aqui. E é sempre um prazer estar cercado de gente boa, né? Então, vamos começar. Eu queria que o senhor falasse, então, bom, isso aqui é importantíssimo, né? A importância da assessoria jurídica na gestão do condomínio. Então, a importância, quando a gente vai começar a falar da importância jurídica, a importância da assessoria jurídica para um condomínio, nós advogados somos até um pouco suspeitos para falar, não só da importância do advogado na vida condominial, como também na vida empresarial e outros setores da vida, até mesmo particulares. O que eu venho batendo na tecla com relação da importância da assessoria jurídica é que eu tenho buscado, e vejo também a Ortecom, por intermédio de você, outros colaboradores, é o tecnicismo para o trabalho, é você trazer a profissionalização para o condomínio. E isso é de suma importância, você trazer essa profissionalização. E outra coisa que eu venho batendo na tecla da importância, às vezes as pessoas, os síndicos, ou até mesmo os conselheiros, ou os condôminos, eles têm a ilusão de que a assessoria jurídica ela é uma coisa impossível de se ter, ela é uma coisa cara de se ter. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, e a gente tenta desmistificar isso daí. Desmistificar no seguinte sentido, a gente vai levar para o síndico, para os condôminos, para o conselho, é o que? Segurança jurídica, para que eles possam ter tranquilidade. E não encarar a assessoria jurídica como até mesmo de uma administradora, entre outros serviços de outros colaboradores, de que não é um gasto, e sim um investimento que ele vai estar fazendo para ter a paz dele junto ao condomínio. Eu acho a presença do advogado no condomínio essencial. Ontem eu tive uma reunião aqui, tá? Sobre um assunto delicadíssimo, que uma empresa, ela tem metais pesados e está sendo investigado se contaminou o solo ou não. Não vou falar nome porque é complexo. E provavelmente isso foi para dentro do solo do condomínio através do lençol freático. Então estavam nós, administradores, e o jurídico. Imagina se não tem jurídico. Para intermediar uma situação dessa. Então, outro aspecto também é a presença do jurídico em assembleia, que dá todo um ar formal, não só formal, como de uma presença também de uma autoridade, né? Um respeito que se tem na mesa, né? Isso, quando a gente vai falar do advogado em si, a presença do advogado numa assembleia, às vezes as pessoas enxergam até mesmo como uma autoridade, às vezes até mesmo numa assembleia, dependendo se o condomínio tem uma assembleia, se é mais acalorado ou não, o advogado consegue dar uma condução para que a coisa flua de uma maneira melhor, mas o condomínio, além disso, ele tem que enxergar o advogado como um colaborador dele e procurar todos estarem ali no mesmo patamar.
no mesmo nível. E quando a gente vai falar da Assembleia em si, quando a gente vai falar da Assembleia, por que que é importante? Às vezes até os síndicos, quando eles me procuram, você vai em todas as assembleias? Eu falei, vou e faço questão de ir. Ou eu ou alguém da equipe da Racha de Advocacia. Mas tem pessoas que não vão, colegas que eu falei, mas eu faço questão, porque numa assembleia eu posso estar conseguindo evitar que o condomínio possa vir a sofrer um processo. Às vezes eu posso corrigir para alguém não saia do tom e não ofenda alguém, não venha uma ação de indenização por danos morais. Eu posso estar evitando para ver se não tem um voto irregular, se aquela pessoa está apta a votar ou não. Porque às vezes você faz um trabalho brilhante numa assembleia, mas às vezes por conta de um voto irregular, de uma convocação irregular, você colocou todo aquele brilhante trabalho por água abaixo. E eu, para ser franco com você, são 3 condomínios que eu peguei contrato esse mês que aconteceram isso. Vícios na Assembleia. Aliás, a propósito, a revisão da ata depois tem que passar pelo jurídico, né? Acaba passando pelo jurídico e é de suma importância para ver se nada fugiu do foco, se tudo está dentro do que a legislação permite, para também viabilizar o registro. Lógico, tem condomínios onde a convenção obriga-se a fazer o registro. O Código Civil já não destaca essa obrigatoriedade, mas está previsto na convenção, tem que ter. Mas independentemente de ter a obrigatoriedade ou não, sou muito a favor de que se faça isso, porque você consegue dar mais legalidade aos atos da vida condominial. E até mesmo para os futuros síndicos que forem assumindo aquele condomínio, ter fácil como pegar um histórico, porque às vezes vai que porventura some o livro ata de assembleia. É muito fácil, ele vai lá no cartório, tira a segunda via, ou seja, tem outros mecanismos para que ele possa saber o histórico do condomínio, por que que o condomínio foi conduzido daquela maneira. Exatamente. Entrando agora propriamente no que a gente vai tratar hoje, apesar que já entramos, né? A atualização do conhecimento da legislação. A importância do conhecimento quando a gente vai falar da legislação condominial é que hoje a gente não pode se ater somente ao Código Civil. Então o advogado e qualquer operador do direito, ele tem que estar com a informação fresca na cabeça, ele tem que se especializar, ele tem que buscar as atualizações, ele tem que buscar o que o mercado, o que a legislação está demandando de você. Você tem que já de uma maneira preventiva, já ir trabalhando para que o condomínio tome aqueles novos rumos ou o futuro que venha a acontecer. Evitar também que o condomínio tenha dissabores e venha porventura ter prejuízos de ordem financeira. Então a atualização legislativa das leis é de suma importância. E hoje eu bato muito no pé, que a gente, fora a lei condominial, o Código Civil, a CLT, hoje o advogado condominial ele tem que buscar a parte tributária também, a parte ambiental, que também está muito em voga agora, ainda mais desse caso que você está falando. Tem uma linha muito importante, futurista, mas já de agora, que é a linha do compliance, que a gente tem que buscar na vida condominial, dentro do direito condominial. A gente vem de uma história do nosso país, está passando por esse processo de reformulação. Tivemos Lava Jato, Petrolão, outras coisas, no qual faz com que você venha buscar o tecnicismo, a ética, a moralidade dentro da vida administrativa do condomínio. E o advogado também tem que estar na vanguarda disso aí, né? Porque, tem que buscar. Mesmo porque, apesar do direito de trabalhar no positivismo, né? Eu acho que o advogado que não tenta fazer a mudança também, trabalhar para o condomínio no sentido de melhorar isso, mesmo estando escrito, né, que quando a gente fala em positivismo, que está escrito na lei. Que a gente tem que cumprir somente o que a lei manda, o que está escrito ali. Eu acho esse advogado retrógrado, né? Isso eu digo porque a Ortecom é uma instituição que ela tenta trabalhar na vanguarda da lei, tá? Isso. Então nós trabalhamos muito essas mudanças que ocorrem em julgamento, né, que é a tal da jurisprudência.
Aí eu ouço muito, mas a jurisprudência está desfavorável. Ela está desfavorável hoje, mas amanhã ela pode estar favorável. É um jogo, né? Então é complicado. Eu escuto muito. Eu estive no congresso agora na Conase e eu escutei o seguinte: que a votação ela é por fração ideal. Mas aonde que o senhor viu aqui? Vamos lá. Aonde que o senhor viu? Aonde o senhor foi numa assembleia ultimamente que você viu votação por fração ideal, doutor? Fala para mim. Então, essa questão da fração ideal, tudo vai conforme está disposto num primeiro momento na convenção condominial. Você vai ter que levar um computador para Tem que levar um computador para ficar computando a dimensão, quanto que vale cada voto. Nossa. Pelo menos 100%, pode-se dizer, das convenções do Código dos Condomínios que a Racha de Advocacia dá assessoria, por mais que descreve que as despesas são calculadas na forma de fração ideal, mas o voto é unitário. Porque tem jurisprudência a respeito. Tem que... Falando assim, não, se o Código Civil não contraria que seja feito o voto de maneira unitária, e a convenção prevê, ou seja, não tem um confronto de legislação, pode-se dizer. Então, tem que se respeitar a convenção. Eu deixei o advogado lá que fez essa palestra lá em São Paulo um pouco de calça curta na pergunta que eu fiz para ele. Então quer dizer o seguinte, que uma pessoa que tem um apartamento, que tem 2 vagas de garagem, que tem uma fração ideal maior, é mais dono do que o outro numa votação? Na responsabilidade, tudo isso vai depender de como está disposto na convenção condominial. Eu sei, mas a responsabilidade do voto é igual. O peso do voto é igual. Sim, deveria, mas segundo ele, não. Quando fala por ele ter uma despesa maior, a cota condominial dele ser maior, ele entende que não vou dizer um privilégio, porque o voto é um direito, mas que o voto dele tem que ter um peso diferenciado. Mas aí eu discordo. Bom, é uma coisa assim. Eu na verdade eu parto até de outra linha, tá? Eu acho que inclusive a despesa eu discordo. Porque na verdade o uso é o mesmo. Você não pode dizer que um cara que mora, por exemplo, num apartamento de 3 quartos, que mora uma pessoa somente, e o outro mora num de 2 quartos, que tem 8 pessoas que moram lá dentro. Isso. Tem o gasto, por exemplo, de uso de elevador tem muito maior. Então, isso é muito relativo. É muito relativo, é que nem a gente vai falar, a pessoa da cobertura, vamos supor, por exemplo, por causa da fração ideal, ela vai pagar um valor maior de taxa condominial. Aliás, estão entrando na justiça e estão ganhando. Né? E com relação do seguinte aspecto, às vezes a pessoa que está ali no primeiro andar, ela não vai usar o tanto elevador igual o cara que está no último andar. Não. Então, com relação a isso, assim, é porque o Código Civil ainda fala que as despesas serão na respectiva fração, somente se tiver disposição contrária em convenção. Mas com relação às despesas, quando a gente vai falar de despesa ordinária, a gente vai falar de despesas comuns. As despesas comuns dos condomínios, ou seja, todo mundo usufrui às vezes do jardim da mesma maneira, da piscina da mesma maneira, da limpeza da mesma maneira, da manutenção do elevador da mesma maneira. Se chama taxa igualitária, né? Então, na verdade, eu vou ser muito franco. Mas eu aconselho para regularizar essa questão... A Assembleia mudasse a convenção do condomínio, atingir o quórum qualificado de 2/3, para fazer a mudança, para resguardar o condomínio de qualquer... Aí, na verdade, vai ter que... as unidades que estão em menor número não podem ser que estão sendo prejudicadas. Mas assim, vai ser muito difícil. Mas, de qualquer maneira... eu acho assim, enriquecimento ilícito, tá, no meu ponto de vista, apesar de estar na convenção, né? Mas isso aí é um assunto, dá pano para manga, é um assunto até para debate, né? Uma mesa redonda, é um assunto delicioso ser discutido, né? Mas vamos dar continuação aqui. E também é importante, só finalizando, é importante da assessoria jurídica levar essa atualização da legislação para o síndico saber como que ele vai conduzir na administração dele, na conduta dele. O advogado, ele está lá para orientar, para assessorar, não que o síndico ele tenha que seguir o que o advogado fala,
Aí O é que advogado tá. é um orientador, ele O não é um executor. O advogado de vanguarda. É, O que mais me deixa preocupado no mercado condominial são os advogados engessados. São os advogados que não são advogados de vanguarda. São os advogados que não acompanham esse tipo de o ele a evolução do mercado do condominial. mercado condominial. A gente estava falando até antes de começar a entrevista da expertise de mercado, Exatamente. uma série de coisas. Exatamente. Porque as administradoras, inclusive, deveriam acompanhar isso. Eu vou dar um exemplo também. O Ailton está olhando aqui para a gente, viu, gente? Então, foi uma coisa como foi garantidora. As garantidoras, elas evoluíram de 15 anos para cá. Eu estava conversando em matéria de contrato, inclusive. E as administradoras não evoluíram na mentalidade. Ora, eu tive que vir aqui, trazer em mercado, mostrar que evoluíram para os síndicos entenderem que evoluíram. Não é mais igual a 15 anos atrás, não é mais igual quando veio. Hoje elas têm outra pegada. Outra visão, entendeu? Então, assim, o mercado tem que evoluir. É por isso que nós montamos os síndicos do Vale, é por isso que nós montamos o Vale Síndico, é por causa disso, para trazer advogados como o Dr. Rachid, para trazer outros advogados, para mostrar que o mercado condominial está em evolução. Está em evolução, e é muito importante dizer também o seguinte aspecto: não é que todo condomínio tem que ter, às vezes a gente fala, como ele vai, a garantidora, ou como ele vai, cada condomínio ele tem o perfil dele, cada condomínio vai dizer o que ele precisa, e a função da administradora, do jurídico, é até justamente falar, olha, o perfil do teu condomínio é isso, o remédio para o teu condomínio ficar saudável é esse. A gente não tem que pegar e ir para uma linha de ataque. A gente tem que procurar no mercado condominial e ir para uma linha de soluções. Exatamente. Então, dentro do perfil do diagnóstico, a administradora e a assessoria jurídica vai dar esse suporte ao síndico, ele vai falar, o perfil do teu condomínio, você precisa de tal receita. O teu medicamento vai ser esse, o diagnóstico é esse, você precisa se tratar assim, assim, assado. Então, a gente tem que partir dessa premissa. E não engessar, tem que ser uma fórmula igual para todo condomínio, não. Cada condomínio tem o seu perfil. Exatamente, cada condomínio é como se fosse uma pessoa. É uma pessoa, cada pessoa um tem um jeito, é um local do país, é uma região, é um tipo de comunidade, é um tipo de cultura. Então o advogado também tem que se adequar à cultura daquele grupo de pessoas, daquele condomínio. É muito bacana escutar isso, entendeu? Então, é por isso que a gente está aqui, né? Isso, então, até mesmo quando a gente vai conversar com o síndico, o advogado ele não tem que ir com a cabeça, lógico, ele vai com a cabeça de procurar mostrar o conhecimento técnico dele para melhorar a gestão daquele condomínio, mas ele tem que ir com a cabeça aberta também, que ele tem muito para aprender com aquele síndico, muito para aprender com aquele conselho, com os outros colaboradores, prestadores de serviços. A gente tem que justamente fazer esse intercâmbio de conhecimento, de ideias para estar amadurecendo. Isso sim, a mentalidade do setor jurídico, eu acho que a mentalidade do setor jurídico mudou. Mudou bastante com essa nova leva de advogados. Que antigamente, quando você conversava com o advogado, era o tipo dos advogados, eu sei. A gente não... O dia que a gente chegar e falar, eu sei tudo... Mudou bastante, né? A gente posso falar que o dia que a gente fala que a gente sabe tudo é o dia que a gente começou a morrer. Então assim, graças a Deus, hoje eu vejo o setor jurídico, eu vejo os advogados como uma peça da equipe. É uma peça fundamental da equipe. É uma peça fundamental da equipe. Então a gente tem uma união para trabalhar. Isso. Entendeu? É uma peça da engrenagem. Isso. Então tudo, olha, vamos trocar uma ideia aqui, vamos tal. Então a gente trabalha adequadamente. Isso para mim é maravilhoso. É muito bom, muito legal. Muito bom. Atualização do conhecimento da legislação. Já conversamos? Isso. Foi isso agora, né? Isso. Procedimentos e normativas.
quando a gente vai falar da assessoria jurídica propriamente dita, qual que é a função da assessoria jurídica dentro de um condomínio? A função da assessoria jurídica dentro do condomínio é pegar juntamente com o síndico, conselho, condôminos, vamos num primeiro momento, geralmente quando a gente entra no condomínio, de imediato a gente acaba entrando para fazer a recuperação de crédito condominial. Essa parte de cobrança, graças a Deus, o Código de Processo Civil de com a reformulação em 2017, trouxe ferramentas legais que a gente possa dar mais proatividade a essa recuperação, mas a assessoria jurídica, no primeiro momento, ela entra dentro do condomínio para estar realizando a cobrança. O segundo aspecto, quando a gente vai entrar dentro de um condomínio para prestar assessoria, quando a gente fala assessoria, mesmo é ser assessor, orientador, a gente vai entrando num primeiro momento, a gente vai analisar as questões da convenção e do regulamento interno, ou regimento interno, como chama cada um, ver se aquele regulamento, aquela convenção está dentro do que o Código Civil prescreve hoje, dentro do que se está atendendo o que a jurisprudência está recomendando ou não. Outra coisa que é importante da assessoria jurídica é a análise, quando a gente vai fazer ou a elaboração ou a análise dos contratos dos prestadores de serviços. Porque por mais que a gente fale que ainda eu sou um pouco retrógrado, algumas coisas que eu falo que a palavra às vezes tem um peso maior para mim do que um contrato, um papel escrito assinado, mas infelizmente no mundo de hoje, principalmente no mundo condominial, a gente não pode deixar de ter o formalismo do contrato. Sem dúvida. Porque o contrato ele vai estabelecer, ele vai regrar quais são os direitos e obrigações de cada uma das partes contratantes. Ele tem que estar o advogado analisando o contrato, vendo se aquele documento não vai estar lesando o condomínio em algum aspecto, se aquele contrato vai estar respeitando a convenção do condomínio, o modo da contratação. Ele vai tendo que ver se o síndico também ele tem autonomia de forma monocrática, tomar aquela decisão da contratação ou não, se o orçamento do contrato está passando o permitido que está de preço estabelecido, se ele pode tomar a decisão de maneira monocrática ou não. Então é muito importante, e mesmo quando a gente vai falar até mesmo da análise ou elaboração de contratos, a função do advogado em si, ele tem que pegar. Vamos pegar, por exemplo, de uma obra que vai fazer no condomínio. O síndico com certeza vai fazer as cotações, ele vai perguntar: Rachid, essas empresas estão aptas para prestar o serviço para o condomínio? Porque o contrato não é que é a parte mais fácil, é o métier nosso, a gente está acostumado a fazer, vive contrato, almoça, toma café, janta contratos, mas a gente vai desde a análise dos concorrentes. Será que aquele concorrente está com a CND tributária dele em dia? Será que ele está com o fundo de garantia em dia dos funcionários dele? O INSS dos funcionários dele? Será que aquela empresa ela está respeitando a parte o direito de medicina ocupacional do trabalho? Será que está respeitando? Tem a LTCAT, PPRA, tem os contratos, a ASO, contrato social. O contrato social. Será que o contrato social daquela empresa é compatível com o montante da obra que ele vai realizar, o capital social, como no cartório de protesto, como que está a saúde financeira daquela empresa? Em caso de eventual prejuízo, será que ela vai ter condições, caso ela venha causar um prejuízo, ela vai ter condições de arcar? Então não é só o contrato em si, vai desde a análise de quem vai estar prestando o serviço. Pegar uma obra de 500 mil e o cara tem um capital social de 50. 50 mil, então é uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. E também a gente até já elencou também da importância da assessoria jurídica propriamente dita. Não se vai somente na questão dos contratos, vai na questão que a gente já suscitou das assembleias, da importância da condução do profissional do direito, do operador do direito nas assembleias, da importância principalmente hoje, que nem eu havia dito com a reforma do Código de Processo Civil, que ele dá muito enfoque à mediação, ele dá muito enfoque a parte da mediação, como que as pessoas vão conviver em comunidade, às vezes tem um condômino que não se dá bem com o outro. É a função também do advogado como operador do direito fazer com que as partes tentam se equalizar, entrar numa sintonia e fazer com que aquela vida em comunidade flua de uma forma melhor. Eu já levei várias vezes advogados para intermediar esses conflitos, né? Reuniões, e é importante, né?
E a gente tem que levar o quê? Principalmente pro síndico, é segurança. Ele tem que estar respaldado, seguro de que aquele ato administrativo dele, que a intenção dele não vai causar nenhum prejuízo a outra. Agora nós vamos entrar num assunto que é um espinho. Mudanças, ó, isso aqui foi assunto lá na CONASE, tá? Mudanças da Convenção e Regimento Interno dos Condomínios. Esse assunto, Jaime, é de suma importância no seguinte aspecto. A sociedade, o ser humano, a gente vem numa evolução. Então, lógico, a gente tem, fora os aspectos legais, de quórum, vai desde tomar cuidado com a convocação do edital, a notificação de todos os condôminos e por aí vai, a convenção e o regulamento interno, respeitando os aspectos legais da legislação, Código Civil, mas a gente vai ter que buscar o que aquela comunidade pensa, o que aquela comunidade precisa, o que aquele condomínio precisa. E o ser humano vai evoluindo. A gente vai vendo até recentemente, semanas atrás, o STJ já decidiu pela questão de permanência de animais em condomínios. Foi. E a gente até acaba verificando que tem convenções que vêm proibindo a permanência de animais em condomínios. Outras convenções também vêm permitindo, vêm exemplificando que condôminos inadimplentes não poderiam usar área comum. A legislação vem pensando de maneira diferente, porque vai cercear o direito de uso dele de propriedade. Lógico que tem visões contrárias e favoráveis. A gente tem que ver de um aspecto que a gente está vindo de uma geração também, vindo de muita tecnologia. Há pouco tempo atrás, quando a gente ia morar num condomínio, a gente já pensava assim, aquele condomínio tem uma lan house. Hoje, com o smartphone, com a internet, tablet, já virou um objeto obsoleto em condomínio hoje, lan house. Hoje as pessoas estão mais focadas, será que tem academia? Até mesmo as questões dos animais. Hoje tem condomínios públicos que já tem o pet hall. Ou seja, a convenção e o regulamento interno tem que estar acompanhando essa evolução da sociedade. E a função do advogado, do operador de direito, é trazer que essa evolução venha acompanhando. Lógico, sempre respeitando os interesses de uma coletividade. E eu uso muito aquele ditado, é um pouco antigo, às vezes até um clichê, onde termina o direito de um, começa o direito de outro e por aí vai. Mas justamente por causa disso que entra uma polêmica aí, né? Que eu acho que a convenção e manter o código de 2/3 é justo. A convenção também entendo que é justo, porque que você não pode mudar. É um assunto espinhoso, não pode ser tratado de qualquer maneira. De qualquer maneira. Agora, o regulamento interno, diante de tudo que o senhor expôs aqui, ou você expôs, o senhor mesmo, você expôs, eu não acho justo. Eu acho que uma assembleia simples deveria mudar, porque vai colocar lá um pet shop para cachorro lá, alguma coisa assim. Salão de beleza. Salão de beleza. Aí você vai ter 2/3 para mudar alguma coisa. É complicado e não tem nunca esse colo. É muito difícil você fazer isso. Então, uma briga que nós vamos... até vou convidá-lo para essa briga. Obrigado. E eu vou participar, já estou conversando com os colegas até da OAB que vai ter aqui, do direito condominial aqui da OAB, tanto Jacareí, São José, Taubaté, São Paulo. Nós vamos até o São Paulo para conversar com quem faz a parte da regulamentação do cartório. Isso é de suma importância. Para desvincular a convenção do regulamento interno. Que não tem cabimento mais disso. Aliás, o Código Civil já desvinculou. Mas o cartório ainda entende que não. Você vai chegar lá e eles querem os 2/3. Né? É uma briga isso. E pior, né, dessa história, quando chega lá, eles têm umas exigências, aqui no cartório social tem uma exigência que o proprietário que comprou em banco, eles querem que o banco dê
É como se fosse a procuração. Uma procuração do banco que não dá nunca. Porque fala que tem que ser o proprietário, né? Não é uma pessoa que está ali assinando ali nada. Mas que fere completamente o direito de propriedade, né? O banco em si ele é o proprietário. No caso, a pessoa que comprou ele é um possuidor direto, mas ele de uma maneira indireta ele é proprietário também. E também tem uma coisa que é um assunto muito importante esse, já no seguinte aspecto. E quando a gente vai falar também dos 2/3, eu acabo adotando uma tese de que, para mim, os 2/3 tem que ser 2/3, se for utilizar o quórum de 2/3, mesmo para mudar o regulamento interno, até mesmo a convenção, que seja 2/3 dos adimplentes. Não 2/3 da totalidade. Isso eu já entendi que era dessa Tem maneira. decisões judiciais que já estão favoráveis nesse sentido. Porque você vai pegar um condomínio que eles tenham 40% de inadimplência. Como que você vai votar uma mudança? Como que você vai conseguir mecanismos legais de estar melhorando a vida em condomínio? Pelo entendimento que eu tenho, eu sempre considerei assim, inclusive, porque pelo entendimento que eu tenho do Código Civil, e de participação em assembleia, só o condomínio adimplente pode votar. E se ele pode votar, por que na hora de mudar a convenção ou o regulamento interno, tem que estar constando inadimplente se ele já foi inibido o direito do eu sei que tem posições contrárias em relação a isso, mas eu vou na outra vertente. A gente vai na vertente que a gente entende que seja de caráter mais produtivo para o condomínio. Na verdade, a gente tem que advogar o que interessa a gente, né? Então, o que eu entendo que o regulamento interno não pode entrar nessa linha de 2/3, não dá mais, né? Já passou. Pode até a gente colocar até para não ficar uma coisa que eu falo assim, cada dia você não tem uma novidade, você pode até colocar uma sugestão, não que seja aspecto legal. Colocar o quórum de 50% da maioria absoluta, vamos supor, só para falar que não foi uma coisa tão... Mas você sabe que existe um estudo, foi feito um estudo, eu acho que é um estudo que o comparecimento em assembleia é de cerca de 17%. Então, quando você fala mesmo em 50%, é muita coisa, entendeu? O condômino, a não ser que a gente tenha o advento agora da assembleia virtual. Mesmo a assembleia virtual fala assim 38%, 40%, mesmo assim não dá 50%. Então, assim... É bem difícil. É bem difícil conseguir. Então, os legisladores têm que entender isso. Tem que chegar nesse entendimento. Tem que chegar. Para regulamento interno, é lógico que você mudar uma lei mais séria do condomínio, eu entendo que os 2/3 seja justo. Importante, seria justo. Né? Isso aqui, a atualização das normas do condomínio com a vida moderna, é uma coisa que a gente já acabou conversando, né? Isso. As mediações e ações judiciais e extrajudiciais. Como eu disse, a gente até repetiu, a gente até comentou aqui, principalmente o enfoque que o Código de Processo Civil ele veio atualizando, propondo muito as mediações, as conciliações. Ele vem de uma linha propositiva de que as partes têm que se entenderem, têm que procurar o melhor, evitar o desgaste de um processo judicial que demora anos e anos. E um processo judicial em si, ele não desgasta ali tecnicamente somente, mas emocionalmente as partes. Você está carregando ou pensando que você tem ou está movendo ou sofrendo uma ação, é desgastante, é triste. Sim. E a última, até por incrível que pareça, nós advogados, a gente somos preparados para trabalhar em processos. Mas a última coisa que a gente deseja para os nossos clientes é que haja processo, que ocorra processo. O processo é a última etapa quando você não tem mais nenhum outro mecanismo, nenhuma outra medida a mais a ser tomada. Então a gente quer tentar levar para o condomínio essa linha conciliatória, mediadora, que o síndico possa, a gente ser a ponte entre os síndicos, condôminos, conselheiros, prestadores de serviços. Essa é a função do operador do direito.
ele tem esse ônus, ele tem essa função, ele tem essa responsabilidade junto ao condomínio. Por isso eu acho muito importante que o condomínio contrate o advogado mensalmente. Né? Eu sou suspeito para falar, mas, mas eu também sou, mas considero isso aí de suma importância. Porque, de certa forma, evita o processo. Porque quando o advogado não tem, vamos ser francos, quando o advogado não tem o contrato mensal, qual é o caminho dele? O advogado, quando ele vai prestar assessoria jurídica para o condomínio, ele pode trabalhar das seguintes maneiras. Ou trabalhar, às vezes o condomínio optar, ele acha que não tem aquela necessidade da assessoria mensal, ele acha que não tem. Ele pode optar para o advogado que aquele escritório trabalhar somente a parte de recuperação de crédito, ou ele pode optar somente pela assessoria, ou ele pode optar para os dois juntos. O que o síndico, só vou dar um exemplo que aconteceu na Racha de Advocacia. No início, quando eu entrei no condomínio, a síndica queria, porque queria assessoria jurídica. Ela falou, eu não vou encarar um condomínio sem assessoria jurídica. Sou suspeito para falar, mas eu assino a decisão dela. No começo eu senti no condomínio que os condôminos entendiam a assessoria jurídica como uma despesa. Hoje, com a boa administração, com a boa gestão dela e com os bons trabalhos envolvidos, hoje eles encaram a assessoria jurídica como um investimento. No entanto, quando eu comecei no condomínio, as assembleias eram mais acaloradas. Hoje, você vai de maneira pedagógica, educando, mostrando para eles o caminho, como que deve ser, como que é melhor ser. Então, hoje as assembleias estão muito tranquilas, bem mais sossegadas, mais proativas e produtivas. E tem o seguinte aspecto também, quando a gente vai pensar em investimento. Nesse condomínio em si, o que aconteceu? A gente foi trabalhar num processo sobre vícios construtivos. No nosso entender, a construtora não executou boas práticas de construção, a gente entendeu que a construtora tinha um dever de sanar. Fomos para a ação judicial, tudo direitinho. Graças a Deus esse processo veio a gente a ter procedência, a dar certo. E aí o que aconteceu? Que a gente conseguiu demonstrar para o condomínio. Se o condomínio tivesse que arcar com essa obra, seria muito mais caro. Ele ia gastar X mil reais. Ou seja, esses X mil reais, independentemente se fosse a Racha de Advocacia ou um outro profissional, que o condomínio deixou de gastar, faz com que ele consiga investir numa assessoria por tantos anos. Ou seja, no primeiro momento que eles acharam aí eles pensaram assim, nossa, a gente conseguiu deixar nosso prédio novo, bonitinho de novo, como que deveria ser, e ainda tivemos um suporte jurídico, ou seja, com a mesma quantia, vamos dizer, financeira, conseguimos resolver 2 problemas. Então a gente tem que, aquela coisa, o advogado ele não é inacessível, uma assessoria jurídica ela não é inacessível. Ele tem que ver que é um caráter de investimento, como o administrador é um caráter de investimento, dependendo da situação, uma auditoria é um caráter de investimento, ou seja, o mercado está aí com muitas pessoas boas, capacitadas tecnicamente, para estar auxiliando o condomínio síndico nesse... Além disso, pessoal, vocês síndicos, entenda uma coisa. Eu vejo vocês reclamando, quem é do grupo, toda hora de condômino afrontando vocês. Seja em grupo de WhatsApp, seja pessoalmente, seja de N formas. Com uma assessoria jurídica, o que vai acontecer? Você tem um respaldo para que essas pessoas não façam esse tipo de ataque. Isso que é o... Mas, você se esconde atrás do advogado. Não, você se esconde atrás de uma legalidade. Então, vocês, com uma assessoria jurídica, vai ter muito mais respeito e tranquilidade de trabalhar no condomínio. Isso daí é importante essa tua fala, Jaime, no seguinte aspecto. Só vou dar um exemplo prático que aconteceu no escritório. Uma síndica, no intuito, até entendi a boa intenção dela, de querer fazer os condôminos economizarem com relação aos honorários, caso a pessoa estivesse devendo o condomínio, para economizar nos honorários advocatícios, para não compelir às vezes eles a pagarem, ter essa despesa a mais, ela chegou e falou assim para mim, Rachid, eu vou fazer a cobrança.
Ou seja, eu falei, eu não sou de acordo com esse pensamento da senhora, mas eu respeito, tudo bem, a senhora vai, faz. Aí chegou, não deu 2 meses. Ela falou, Rachid, não, realmente é o jurídico que tem que fazer essa parte. Por quê? Quando ela vai cobrar diretamente o condomínio inadimplente, ela já vai para uma situação conflituosa. E por que ela já vai de uma maneira imediata, sim, teoricamente, se indispor? Ela vai tomar uma medida que vai gerar um dissabor ali no primeiro momento. E ela começou a sofrer muita retaliação. Por quê? Ela falava assim, a síndica não quer parcelar para mim em 6 ou em 10 ou que seja. Eles já interpretam que não é uma normatização do condomínio, como que deve ser. Eles interpretam que é má vontade da síndica, ela não quer fazer para mim, ela me persegue. O síndico tem que usar as ferramentas necessárias. Isso. O síndico tem que usar o jurídico, o síndico tem que usar o administrador, o síndico tem que usar o engenheiro, o síndico tem que usar, enfim, usar as ferramentas para ter o menor contato possível com o condômino. Contato com o condômino não é o não conversar, mas tecnicamente ele tem que delegar. Mas mesmo o contato, mesmo em compliance, o contato com o condômino é o menor possível. O essencial. O essencial. Porque esse contato, quem tenta o contato com você é um embate. Não adianta, entendeu? Ele quer ir para você. Ele já vai com o espírito armado. Exatamente. Pode-se dizer. Entendeu? Lógico que se você deixar tudo dentro das conformidades, seguir todas as conformidades, você não vai ter nenhum tipo de problema. Mas tem uns que vão justamente para... É que cada um às vezes vai interpretar a questão conforme a sua conveniência. Exato. E às vezes eles não conseguem enxergar que o síndico ele tem normas a cumprir, procedimentos a cumprir. Ele pega uma satisfação para uma coletividade. E se ele tem um planejamento, né? O famoso planejamento, ele seguindo o planejamento dele é o que basta. E utilizando todas as ferramentas, ele vai ser isso daí com certeza. Feliz. Com certeza. Fechando, o checklist para uma boa contratação de assessoria jurídica. Então, Jaime, isso daí é de suma importância. Quando você vai fazer a contratação, você vai escolher o profissional, o operador do direito que vai dar essa assessoria jurídica para você. Eu sempre dou algumas dicas, alguns conselhos para o síndico e o conselho consultivo, o conselho fiscal estar analisando. Primeira coisa que eu sempre procuro dizer, a pessoa, o profissional que você está contratando, ele tem a expertise do mercado, ele a especialidade dele é aquela. Por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo. Se você está com um problema no coração, você não vai no ortopedista, você vai no cardiologista. E é a mesma coisa dentro do direito. Você tem que procurar um profissional que seja especializado daquela área. Porque eu falo para você, às vezes eu não tenho competência para lidar com certas áreas do direito, porque eu não gosto, porque eu não tenho afinidade, ou porque realmente eu amo condomínio, então eu gosto de trabalhar com condomínio, então eu tenho essa ligação, é um tema que me traz prazer de estar conversando, dialogando, trabalhando. Então o primeiro foco que eu dou é ver se tem a expertise do setor, se é um advogado especialista. E quando eu vou falar especialista, não é que o advogado que ele só tem a noção do Código Civil em si, do 1331 a 1358 do Código Civil, não é somente isso. O advogado hoje da área condominial, ele tem que ser também, ele tem que ter, você tem que procurar analisar se aquele profissional ele tem uma equipe, porque hoje o direito condominial, vamos dizer, fazer um comparativo, é a mesma coisa com um médico ortopedista. Hoje a gente vai na ortopedia, a gente já tem um médico especializado em joelho, outro que é especializado no pé, outro que é especializado em mãos. Então, dentro do profissional que você vai contratar, você tem que ver, porque hoje o condomínio ele tem demanda trabalhista, ele tem demanda contratual, civil contratual, ele vai ter demanda ambiental. Hoje que é importante a gente estar atento, porque com o e-social, com todas as ferramentas eletrônicas, e na minha visão, a União, o governo, os municípios, vendo o potencial
mercado dos condomínios, o que eles geram, o que circula-se de dinheiro, o que circula-se de movimentação financeira. O único mercado que não tem crise. O único mercado que não tem crise, aliás, está numa ascendente, porque apesar que a construção civil ela pode estar num ritmo lento, mas todo dia vai ter um condomínio. Todo dia vai ser criado um condomínio. Mas o mercado de condomínio não tem crise. Então ele tem que ficar esperto. Será que aquele escritório vai me atender na área penal, criminal? Apesar que, graças a Deus, os condomínios no qual eu atuo utilizam muito pouco e, se Deus quiser, não vai se utilizar. Mas aqui ano passado teve, viu? Teve. Será que ele vai utilizar na área tributária? Será que ele vai utilizar na área civil, contratual, até mesmo o próprio direito condominial, na área trabalhista? Hoje, principalmente, o foco do escritório, a preocupação nossa hoje do escritório, lógico, são as questões documentais, das obrigações, dos pagamentos dos direitos trabalhistas, mas a preocupação também principalmente com a saúde ocupacional dos seus prestadores de serviços. É você também fiscalizar, será que aquele prestador de serviço, principalmente que a gente vai dando um exemplo de portarias, será que ele está atendendo todos esses quesitos? Então, ou seja, hoje o direito condominial ele tem um leque de áreas dentro do direito que você pode perambular e andar e necessitar. Então, essa é uma das observações que eu faço. A outra observação que eu faço é ver o histórico daquele profissional junto ao órgão de classe. Será que a OAB dele está ativa ou não? Será que ele está apto ou não para o exercício daquela atividade? Será que nem a gente vê na televisão, pessoas se passam por médicos? Será que não está se passando por advogado também? Tá cheio. É ver a vida dele junto ao órgão de classe dele. Primeiro ver se ele tem vida lá, né? Se a OAB dele não está suspensa, se não está cassada. Essa é uma das observações que eu sempre procuro estar pontuando para os síndicos. Outra coisa que eu acho de suma importância é você pegar o síndico, visitar o escritório, visitar a base do advogado, ele saber onde o advogado ele está, aonde ele se encontra, saber se ele tem uma equipe capacitada tecnicamente para estar desenvolvendo o trabalho, o serviço, saber para quem que ele advoga também, quais os outros condomínios. É interessante um síndico buscar informação com o outro. É de suma importância para saber se o advogado daquele escritório vai corresponder à confiança daquele síndico, daquele condomínio, daquela gestão. Então você visitar é importante, como é importante também, que eu costumo usar num linguajar coloquial, é do advogado também ele ser um advogado, quando eu falo assim, de chão de fábrica. Ele ir ao condomínio, ele visitar o condomínio, ele procurar saber como que é a vida daquela comunidade, como que aquela comunidade ela se gere, o que ela precisa, quais as carências, quais as benesses, para você também conseguir encontrar o ponto de equilíbrio para mostrar um bom trabalho para eles. Isso eu acho de suma importância. E por fim, não que seja uma obrigação legal, mas que a lei estipula que tem que ser, mas eu acho muito importante também, porque somos seres humanos, a gente pode tomar algumas atitudes equivocadas ou não, algumas opiniões que sejam certas, da gente ali no primeiro momento, mas sempre está verificando no seguinte aspecto: aquele serviço jurídico, aquele escritório de advocacia, será que aqueles profissionais, ele tem um seguro de responsabilidade civil? Ou seja, se, por exemplo, a Ragid de Advocacia, graças a Deus, a gente nesses anos todos pagamos seguros de responsabilidade civil, temos uma apólice de seguro, graças a Deus nunca precisamos usar. Mas vai que algum profissional venha cometer um equívoco e aquele equívoco ocasionou algum prejuízo financeiro para o condomínio, aquele escritório ele tem aporte para cobrir aquele prejuízo financeiro. Então o seguro de responsabilidade civil também do profissional liberal é muito importante. Isso na verdade são poucos, né? São poucos que tem, mas eu acho de suma importância na hora de contratação o síndico perguntar: o seu escritório tem seguro de responsabilidade civil? Como é o administrador aqui também, né? A gente nunca quer usar, né? Igual seguro de quero carro. Usar, mas eu seguro tenho. De carro, plano de saúde, a gente nunca quer usar. A gente tem, mas assim, quem tem? Né? Quem tem. Mas são ferramentas que a gente quer quê? Trazer conforto e segurança para o por isso que você colocou bem, por isso que essa parte profissional liberal tem que checar, né? Tem que checar, tem que checar, é de suma importância. Mas na hora de contratar, eu acho que poucos síndicos checam, né? Eu falo de suma importância justamente o que, apesar que o próprio mercado faz isso, não só na área do direito,
mas na área também de vocês de administração de condomínios, o próprio mercado, mais cedo ou mais tarde, ele dá um jeito de expurgar aquele mau profissional. Ele não tem muita sobrevida no mercado. Estou contando com isso. Bom, prazer imenso. Eu que agradeço. As considerações finais aqui para o pessoal nosso aqui, você sabe que os síndicos acompanham muito a gente, né? Palavras finais para eles aí. Eu só falo assim, síndicos, estudem, se informem, se capacitem, independente de vocês serem síndicos orgânicos ou profissionais. A informação no estudo é essencial. Apesar da Rádio de Advocacia, a gente está completando 15 anos esse ano, comemorando os 15 anos de atividade nossa, a gente não deixa de estudar um dia sequer. Então, o estudo de vocês, a capacitação de vocês vai trazer muita benesse para nós profissionais para estar aprendendo com vocês, como a gente também está dando a nossa parcela de contribuição para vocês numa boa gestão, uma gestão brilhante. Cara, gente fina, você viu como é que é um cara muito bacana, prazer ter ele aqui. O Ailton tá ali, ó. Fala oi, Ailton. Oi. Um prazer ter com vocês hoje aqui. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Até mais. Obrigado pelo convite.